E aí, beleza? Miguel Rodrigues aqui. Nesse vídeo eu vou falar do dashboard de turnover. Esse dashboard aqui, ele é dividido em 5 painéis. Turnover geral, calendário de movimentações, onde mostra aqui a contratação e os desligamentos ao longo de um mês. Outros tipos de turnover, né? Onde nós temos aqui o turnover geral, turnover voluntário, turnover involuntário, turnover aqui pelo período de experiência e vários outros. E temos também dashboard de contratações, onde nós temos aqui o tempo médio de funcionários ativos, tempo médio de desligados, tempo médio geral, contratações por substituição, contratações por aumento de quadro. E também nós temos aqui o dashboard de cotas, né, que são as cotas para funcionários PCD e também aprendizes ativos aqui dentro da empresa. Vou explicar cada um desses dashboards, mas antes vou falar aqui da base de dados do nosso projeto. A base de dados ela é dividida em duas partes, parte de cadastros e a parte de lançamentos. Aqui no cadastro nós temos as unidades, a cota PCD e a cota aprendiz, e aqui a foto da unidade. Então, por isso que a gente consegue fazer o filtro lá e mostrar a foto da unidade que está sendo monitorada. Funções, né? As funções dentro das empresas e das unidades. Os setores dentro das empresas e das unidades. Depois, faixa etária, tempo de empresa, escolaridade, faixa salarial. Essas informações aqui, ó, é interessante não estar alterando, tá bom? Porque aqui eu pego as informações e jogo lá na aba de lançamentos. Aqui na aba de lançamentos, nós temos as seguintes informações: preenchimento da matrícula do funcionário, da unidade que ele trabalha com base nos cadastros, o nome do funcionário, o gênero masculino ou feminino, data de admissão, tipo de admissão, se é aumento de quadro ou substituição, data de nascimento, data de desligamento, tipo de desligamento, né, se é voluntário ou involuntário, e aqui o motivo do desligamento. Logo após, nós temos aqui, ó, funcionário ativo. Então, todas as células que estão aqui em cinza nessa base de dados, elas têm fórmulas. E essas fórmulas elas não podem ser apagadas. Então, muita atenção na hora de estar apagando as informações aqui para não apagar as fórmulas das células cinzas da base de dados. Depois, função. E aí, nós temos aqui as funções cadastradas, setor cadastrado, idade, e aqui também com base lá na data de nascimento e a data de hoje, tempo de empresa com base na data de admissão e a data de hoje, faixa etária com base lá na data de nascimento, depois faixa de tempo de empresa, escolaridade, salário do funcionário, faixa salarial aqui com base no salário. Logo após nós temos custo com desligamento, custo com contratação, líder, variação de desempenho do funcionário, naturalidade, endereço, se é PCD sim ou não, RG, CPF, hora, mês, aviso prévio, telefone, data da última promoção, férias vencidas, início das férias, término das férias e aqui uma foto do funcionário. Tranquilo? Preenchida a base de dados, nós temos o projeto em o dashboard em Power BI. Então, no dashboard do turnover geral, nós temos as seguintes informações: headcount geral, atual, contratações, desligamentos e o turnover geral, levando em consideração aqui que está sendo filtrado o ano, o mês, a unidade, o gênero e o setor. Então, aqui a unidade eu consigo alterar a unidade, né? E aí todas as informações elas aparecem aqui com base na unidade que eu colocar. Consigo também colocar todas as unidades, fazendo aqui, limpando a seleção, eu tenho todas as unidades aqui filtradas. E eu posso filtrar por gênero e por setor também. Então aqui eu vou colocar uma unidade aqui só para fins de exemplo mesmo.
Headcount, contratações, desligamentos e o turnover geral. Aqui eu tenho um gráfico de movimentação de contratação de desligamento por ano e clicando no botão de mês eu tenho o mesmo gráfico de contratação e desligamento por mês. Então, de azul, contratação e de verde, os desligamentos. Aqui eu tenho o turnover geral por mês. Aqui eu tenho o turnover. Clicando aqui, ó, tem o turnover por ano. E aqui eu tenho uma tabela com os meses e as contratações e os desligamentos e o turnover daquele período. E aqui eu tenho o headcount de gênero, ou seja, quantidade de funcionários do gênero masculino e feminino aqui nesse gráfico. Depois eu tenho um gráfico de calendário, uma tabela de calendário das movimentações. Então aqui eu tenho as contratações, os desligamentos e o turnover geral. Então que eu estou filtrado aqui com a empresa X no ano de 2024 no mês de fevereiro. Então aqui foram 4 contratações, 3 desligamentos. E aqui eu tenho a data quando foi feita a contratação e os desligamentos também. Depois eu tenho aqui outros tipos de turnover, onde eu tenho turnover geral, turnover voluntário, turnover involuntário e tenho também o turnover por período de experiência. Aqui eu tenho um gráfico mensal, né, desses turnovers, então eu tenho o geral, o voluntário, turnover involuntário por mês e o turnover de período de experiência aqui por mês. Consigo também fazer o filtro aqui das unidades. Então, fazendo o filtro aqui, eu tenho as informações respectivas a esse filtro. Então, todas as informações elas se adequam aqui de acordo com o filtro. E aqui eu tenho o turnover por unidade. Então, no ano de 2023, eu tive esse turnover aqui, ó, respectivo ao ano de 2023, dessas unidades aqui. Depois, eu tenho o dashboard de contratações, onde eu tenho aqui o tempo médio de funcionários ativos na empresa, tempo médio de funcionários que foram desligados, tempo médio geral da empresa. Tem aqui as contratações por substituição e as contratações por aumento de quadro. E aqui eu tenho o tipo de contratação por mês, né? De substituição e de aumento de quadro aqui por mês, aqui de todos os das unidades. Se eu quero ver uma unidade em específico, é só fazer o filtro aqui. As informações elas se adequam à unidade. Depois, tempo médio de funcionário ativo por unidade e o tempo médio de funcionário desligado por unidade também. E aqui eu tenho um tipo de contratação por unidade. Então, aqui são as contratações por substituição e aqui a contratação por aumento de quadro. E para fechar, nós temos aqui o dashboard de cotas. Então, aqui nós temos os funcionários ativos PCD, percentual de funcionários em relação ao total, quantidade prevista, né, de funcionários PCD, né, 185, quantidade de funcionários aprendizes ativos, quantidade de funcionários aprendizes em relação ao total das informações que estão relacionadas aqui, e a quantidade de cota aqui de aprendiz, 185 também. E aí nós temos aqui funcionários ativos vezes cota de aprendiz por unidade, então nós temos as unidades aqui, e aqui a cota de aprendiz, aqui eu tenho a cota de PCD, então funcionários ativos por quantidade de cota de PCD. E de roxo nós temos os funcionários ativos e de azul as cotas de PCD relacionadas a cada uma dessas unidades. Depois, funcionários ativos por unidade, funcionários aprendiz, né? E funcionários PCD ativo por unidade. E para fechar aqui nós temos a diferença dos funcionários aprendiz e PCD por unidade. Então, diferença de cota para aprendiz é de rosa claro. Tem um exemplo aqui da Amistel, está faltando 6 funcionários aqui para ela bater a quantidade de cota de aprendiz e ela tem um funcionário PCD a mais do que a cota que foi estipulada. Aqui na Itaipava nós temos 9 aprendizes e 8 PCD. No Trileite, menos 10 aqui PCD, menos 10 também aprendiz, ou seja, faltou 10 para completar a cota e por aí vai.
Na Brahma aqui nós temos menos 11 aprendizes, ou seja, faltam 11 aprendizes. Vou fazer um filtro aqui, ó, Brahma. Ela tem 3 funcionários PCD, 12 é a cota para PCD, então tá faltando 9 aqui, ó, diferença para PCD. E ela tem um funcionário aprendiz e a cota também é 12, então tá faltando 11 aqui, menos 11, para a Brahma bater a cota, né, de funcionários aprendizes e PCD. Então, com isso, esse aqui é o nosso dashboard de turnover. Se ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo, deixa nos comentários, que eu respondo todos os comentários. Se você quer dar uma sugestão de conteúdo para o nosso canal, pode estar deixando nos comentários aí também, que eu leio todos os comentários. Valeu, obrigado e fui!